Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Domingão de carnaval e a gente tá como? Tá aqui penando, como todo mundo que tá trabalhando hoje, a gente também tá aqui gravando. Tá, hoje a gente vai fazer mais um resumão de notícias, tá? A gente vai falar sobre... A gente trouxe uma geóloga aqui para falar sobre Petrópolis, sobre o que aconteceu, o que pode ser feito. Tá? A gente também vai falar sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, que aconteceu tudo o contrário do que a gente achava que ia acontecer. Tudo bem, faz parte. E também a gente vai falar de alguma outra coisa que alguém puxar aí, tá? Então vamos lá, primeiro vou apresentar quem está com a gente aqui hoje. A gente tem a participação especial da Fernanda. Fernanda é formada em Geologia pela Unicamp. Fernanda, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente se sente honrado com você aqui. Tá aqui também a rainha do carnaval nosso, Velk Maravilha. Tudo bom, Velk? Bom dia. Fala, pessoal. Carnaval tem super minha cara, né? É uma coisa assim... Parece enterro. Chama o cara todo animado, o cara veio. Bom dia, pessoal. Pro inferno. Não, é assim, cara, eu trabalhei 6 anos na polícia, então o carnaval pra mim sempre foi trabalho, não tem muita graça. Desculpa aí, bicho. Você é um chato do cacete. Você é a famosa quarta-feira de cinza. Praticamente. Estamos aqui com o Alexandre, que seria a rainha do bloco das piranha, mas não rolou, né, Alexandre? Salve de mente. Estamos aqui com o Fernando também, que vai sair fantasiado de Chica da Silva mais tarde. Tudo bom, Fernando? Saudações monarquista, tudo bem? Bom dia. Galera, é o seguinte, esse episódio pode ser ouvido no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, agora é um monte, esqueci, no Deezer, no Amazon Music, também pode ser visto no YouTube, tá? Por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube, curtam nossas publicações, porque em breve a gente vai gravar um episódio em vídeo, tá? Pro azar de vocês. Tá certo? Sigam nossa página no Instagram também. Abaixo desse episódio aqui, principalmente no Spotify, vai ter uma caixinha de comentário. Quem quiser deixar qualquer comentário lá, por favor, sinta-se à vontade. Tá certo? A gente vai começar falando sobre Petrópolis, tá? Depois a gente vai falar sobre a invasão russa e vai ter a participação especial do Luan chileno. Tá? Ele é 4 vezes campeão mundial de Muay Thai. Ele também foi campeão mundial de Jiu-Jitsu. Ele tá na Rússia fazendo um camp lá, tá lutando lá na Rússia também, e vai passar pra gente um pouco como tá a situação de dentro da Rússia, do ponto de vista de alguém que tá morando lá, da população em si, né? Não do que a gente vê só pelo jornal, tá bom? A gente gravou uma conversa com ele que a gente vai colocar sonora daqui a pouco. Tá? Para começar a conversa sobre Petrópolis, vou passar a palavra pro Velk, e aí a gente vai tocando, tá bom, gente? Bora, Velk. Bora. Bom, falar assim, as nossas cidades são cidades de beira, né? Você pode ver que toda cidade brasileira nasceu à beira do mar, à beira do rio, à beira da rodovia, da ferrovia. Até Santa Bárbara do Oeste tem que fazer homenagem à minha cidade, que nasceu em torno de uma igreja, tem um riozinho, ela fica à beira. E a ocupação que teve pós-Segunda Guerra, e o êxodo rural, o êxodo urbano, formou muitas áreas de, digamos assim, ocupação irregular, ocupação não planejada. Por isso, hoje, praticamente, a gente tem a certeza que vai ter algum evento igual teve em Petrópolis. É na questão de se vai ter, quando e onde e a proporção. Fernanda, é mais ou menos por aí que você vê, ou eu tô falando muito mais besteira do que deveria? Assim... Depende, existem diversos tipos de tragédias, né, que a gente pode dizer. Em Petrópolis foi um caso de deslizamento de solo, mas a nossa região aqui, como você disse, que as cidades nasceram em torno dos rios, a gente sofre muito problema de inundação. A minha cidade tinha muito problema com inundação, São Paulo tem, várias outras cidades. E tudo isso está envolvido com a má ocupação humana do ambiente, né?
como a política pública de gerir isso, como ocupar o ambiente e o que eu posso fazer para mitigar isso, o que os governantes podem fazer para tentar melhorar essa situação. Então, está relacionado à questão da topografia da região, as questões geológicas, geotécnicas, mas também a questão da ocupação humana e da modificação que é feita nesse ambiente. Sim, sim. O fato de ter o rio significa necessariamente que tem uma baixada, né? Que geralmente os rios são mais baixos do que o negócio. Então tem esse declive natural que a água circularia normalmente, né? Sim, não, isso afeta completamente, que é a questão da topografia. A gente sabe, é normal, isso é uma questão da natureza. A água, ela vai sair do lugar mais alto e vai para o lugar mais baixo. Agora, depende de como que está estruturada aquela região ali embaixo. Se você vai ter um escoamento decente para não inundar, depende de como que está a ocupação desse morro para você não ter um deslizamento de solo, como que está sendo feito e se está tendo um trabalho de engenharia para tentar conter esses fenômenos que a gente fala. Mas isso é uma questão da natureza, tudo vem de cima para baixo, a água também ela segue esse padrão. E na questão da ocupação também tem a questão de você ver as áreas, teria uma cobertura vegetal, né? Que ela é removida para você construir casas. E isso tem impacto também, tanto no solo quanto na chuva, né? Vou falar assim. Ah, tá, não. É assim, principalmente que nem Petrópolis. É uma questão assim, ali você tá numa região de serra do mar, onde você tem muitos rios que descem para aquela região. E é uma região muito inclinada, como você disse, o solo é inclinado. Ali a gente já não tem muito solo. Normalmente, quando você tem regiões inclinadas, o solo ele não é muito espesso, ele é bem fino, vamos dizer assim. Diferente de uma região plana, que a gente tem um solo bem espesso. Isso já vai influenciar. Por quê? Porque se você tem um solo fino, esse solo ele vai encharcar muito mais rápido. E ali é uma região que se concentra muitas chuvas, principalmente no verão. São chuvas fortes, tem bastante chuvas. Se você não tem uma cobertura vegetal, como você disse, se você desmata, se você deixa o solo exposto, você vai ter dois problemas nessa região. O problema da erosão, que daí já vai diminuindo mais ainda a camada do solo. Por que erosão? Porque a floresta, a vegetação, ela atua como uma barreira para as gotas de água, porque a gota de água ela vai bater nas árvores, vai bater nas plantas e vai diminuir a velocidade com que ela vai chegar no solo. Se você não tem nada, ela vai chegar super rápido e vai erodindo esse solo, vai deixando cada vez mais fino. E a outra coisa é que a vegetação ela serve para fixar o solo. A raiz da vegetação ela está ali, ela auxilia a manter esse solo íntegro, a não permitir com que ele se movimente, a dar uma estabilidade. E aí o que acontece em Petrópolis? Você está tendo desmatamento, ocupação irregular, você já tem uma região que naturalmente tem tendência para esse tipo de fenômeno, esses deslizamentos, e aí se você não tem, se tem um solo fino, se você não tem uma proteção, se você não tem um trabalho ali para reter, esse solo que ele vai se encharcando cada vez mais, que vai perder a estabilidade. A gente fala que perde o atrito, a coesão entre as partículas, que acaba ocorrendo esse deslizamento. Mas, Fernando, uma coisa. Vamos supor assim que uma solução bem paliativa e bem de urgência. Seria o replantio de muitas árvores nesses locais ou não? Sim, sendo que não tem muito espaço físico para isso, né? Porque é uma casa colada na outra. Mas, por exemplo, vamos supor, igual um morro em Petrópolis. Lá em cima no morro seria o ideal fazer um replantio de várias árvores para poder dar uma segurada no solo, ou estou falando bobagem? Não, sim, isso é um trabalho que é feito, tá? É um dos trabalhos que a gente faz para tentar melhorar essa situação. Só que assim, não é qualquer tipo de árvore, tá? Porque a gente sabe como brasileiro é, né? Brasileiro ele gosta de ter uma fruta no quintal, um pé de banana, um pé de mamão. Eles gostam muito de plantar isso, só que nem bananeira, pé de mamão são péssimos.
Porque eles têm raízes, as raízes não são profundas e eles ainda auxiliam a manter aquele solo mais encharcado, eles retêm líquido na região das raízes. Então, um dos trabalhos que é feito é conscientizar as pessoas que moram nessas regiões a não terem esses tipos de plantas e a plantar as plantas que são mais adequadas. Que plantas? Plantas que têm raízes mais profundas, que vão conseguir segurar melhor o solo e que não retém um líquido na sua base. Então, um dos trabalhos que é feito é isso. Que exemplo você trabalhos pode de dar? engenharia. Tá, desculpa. Que exemplo você pode dar de árvores que eles podem plantar? Para quem estiver ouvindo, falar assim, tipo, plantar o eucalipto. Não pode, né? Ou pode? Então, aí essa questão eu já não sei te dizer. A planta, assim, específica para plantar. Normalmente, quem traz isso? As defesas civis. Elas têm esse controle. Eles inclusive, tentam fazer doação de mudas para poder fazer esses plantios. Agora, uma planta específica para dizer agora, eu não sei te dizer. Eu sei, assim, bananeira não é legal, pé de mamão não é legal, mas uma planta específica eu já não sei te dizer. Desculpa, ficou devendo. Não, imagina. Mas já deu para entender. Pelo menos a gente já sabe o que não plantar, né? Uhum. Isso já ajuda. Mas mesmo assim, né? O ideal é que essas pessoas não ocupem essas áreas, não é isso? Não, o ideal é que essas pessoas não ocupem, tá? Porque são áreas que, como eu disse, naturalmente já tem essa tendência. Isso não é só em Petrópolis, em outras cidades. Toda cidade que tá num que a gente chama de vale, eles têm esse problema, porque as encostas dos morros, eles podem acontecer esses deslizes. Então, o ideal não é ter ocupação. Só que nós sabemos que tem. Não tem como. Tem, e assim, é uma questão histórica, vem vindo. Então, o trabalho que tem que ser feito pelo poder público é gerenciar essas pessoas que já estão vivendo nesses lugares. Como você tem que fazer? Primeiro, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Você tem que ter um órgão. Toda cidade tem que ter uma defesa civil. Isso seja uma cidade dessas regiões, seja uma cidade de interior, o essencial é você ter uma defesa civil. E ter uma defesa civil com uma equipe multidisciplinar. O que é essa equipe multidisciplinar? Pode falar. Não. Eu só falo uma defesa civil adequada às condições da cidade, né? Por exemplo, em Petrópolis, não sei se tem, mas é para ter um geólogo, por exemplo. Sim, é para ter um geólogo. Isso que eu ia mencionar. É bom você ter um geólogo, você ter um geógrafo, porque o geólogo ele lida mais com a parte de geotecnia das rochas, o geógrafo, os solos. Você tem que ter engenheiros para poder construir as obras de contenção, você tem que ter um serviço social para entrar nessas comunidades e conversar com as pessoas que moram nessas comunidades para conscientizar. Então, assim, são N áreas da ciência, tem que ter uma equipe multidisciplinar. E para fazer o quê? Primeira coisa, você tem que fazer um levantamento das áreas de risco. Aí que entra o geólogo, o geógrafo, você vai ver como que está a situação, que tipo de solo tem ali, que tipo de rocha. Você vai mapear toda essa região para ver quais são as áreas de risco. E a de risco iminente, a que tem um risco possível, mas ainda mais controlado, você tem que fazer um diferencial. Outra coisa importantíssima é você entrar nessas comunidades e ver como que está a estrutura dessas comunidades, porque muitos fatores ficam evidentes nas casas das pessoas. As casas das pessoas começam a aparecer rachaduras, começa a aparecer fendas no solo. Se você vê uma árvore que o tronco já está pendente, isso significa o quê? Está tendo algum movimento no solo. Se tem movimento é porque tem alguma coisa errada. Então, isso assim é a base, você ter um mapeamento muito bem feito, para depois você poder implementar as barreiras de contenção, as obras de engenharia, você criar um sistema que já não é tanto de engenharia, mas assim, você poder estabelecer um sistema de sinalização para as suas pessoas, avisar de que
se começar a chover muito forte, você já sabe que ali é uma zona que pode acontecer, você avisa essas pessoas para elas saírem das casas e se deslocarem para um local mais seguro, entendeu? Então, assim, é um trabalho grande e é um trabalho que a longo prazo, médio e longo prazo, não é assim de uma hora para outra que você consegue implementar. Que também não é de uma hora pra... Só um minuto, Velto. Também não foi de uma hora para outra que essas casas apareceram lá, vai se resolver de uma hora para outra, né? Não é. As pessoas vão construindo, é por isso que eu falo, é uma questão assim, tem a questão da natureza, que a gente sabe que são regiões que é da natureza, mas você não pode só culpar a natureza, porque a má ocupação humana, ela vem para aumentar esse processo, acelerar esse processo, tá? E aí é a questão, o poder público tem que saber gerir isso. O poder público, ele tem que ter uma questão de um ministério, uma secretaria de meio ambiente e de controle do crescimento das cidades, ele tem que saber gerir isso. E também, se você for largando, as pessoas vão construindo, vão construindo casas, desmatando, construindo em regiões... Porque o brasileiro, ele não tem conhecimento, ele não tem o conhecimento técnico de que ali é um local que é instável, que pode acontecer isso. E, Fernanda, Oi. A gente gosta muito de analisar o mundo pelas pessoas, né? O fator Dickens que tem, o fator Machado de Assis. E você teve experiência, nós conversamos antes sobre isso, tá bom? Tá, pessoal? Teve experiência em Santos. Como que as pessoas lidam com isso? Quando você chega e fala, sua casa vai cair, filha, sai daí. Então, é complicado, tá? O fator humano, ele é bem complicado. Como o Evandro disse, eu estive na região de Santos, que é outra região afetada por deslizamentos, e eles fazem, a Defesa Civil faz um trabalho bem acentuado nisso, de controle desses deslizamentos e também de conversar com a população. Como eu já disse anteriormente, você entra na comunidade, você verifica que uma casa está com rachaduras, que a fundação dela está assim, a ponto de cair. Você vai conversar com essa pessoa, você vai assim, conscientizar, olha, sua casa não está adequada à moradia, sua casa pode a qualquer momento desabar, se der uma chuva forte, pode vir desabar. Então assim, o que eles têm? Eu sei que é difícil, eu me ponho no lugar dessas pessoas. Imagina uma pessoa chegando para você falar, a sua casa, você tem que sair da sua casa, porque sua casa pode cair a qualquer momento. Para onde eu vou? Principalmente pessoas de baixa renda, que ganham um salário mínimo ou um pouco acima do salário mínimo. Muitas vezes elas não têm condição de pagar um aluguel. O fator econômico ali influencia muito, mas também não só isso. Muitas das pessoas são apegadas aonde estão, porque nasceram ali, porque a mãe e o pai nasceu ali, elas não querem sair. Eu nasci aqui, vou morrer aqui. Basicamente é isso. Ou porque, mas a minha família, olha, meu irmão mora ali, a minha outra irmã mora no bairro aqui vizinho. Se eu sair daqui, eu vou longe, eu vou para um lugar longe, eu vou estar longe da minha família, ou eu vou estar longe do meu emprego, eu trabalho aqui, eu vou de a pé. Se eu for morar do outro lado da cidade, eu tenho que pegar a condução para vir trabalhar. Então, são vários fatores que influenciam isso. Elas não quererem deixar a casa. E realmente, você tinha situações em que as fraturas, essas rachaduras na casa eram enormes. Você via claramente que aquela casa não ia aguentar, mas a pessoa, os moradores da família, não queria sair. Então, por isso que eu falo que precisa de uma equipe multidisciplinar, porque você precisa ter um serviço social, às vezes até um psicólogo, uma pessoa dessa questão mais, o eu interior, né, do conversar com essas pessoas para entender por que ela não está querendo sair dali, por que ela está resistente a poder sair. Mas como eu disse, você também não pode chegar para a pessoa e falar, olha, sua casa está condenada, sua casa vai desabar, você tem que sair. Tá, ponto. Mais nada, acabou. Eu vou para onde? Para debaixo da ponte? Não, você tem que dar a possibilidade dessa pessoa conseguir ir para um local adequado, um local com qualidade de vida.
Então, é um trabalho que também tem que ser feito junto ao poder público. Você conseguir construir moradias populares para conseguir deslocar essas pessoas para um lugar decente. Eu sei que essas cidades, normalmente são cidades que não tem muito onde crescer, então o que se pensa hoje em dia é você construir prédios, né, edifícios, para conseguir alocar todo mundo. Fernanda, posso fazer duas perguntas, aliás? Pode? Claro. Opa, então vamos lá. Talvez as duas fujam um pouquinho pela tangente, mas assim, é interessante ter uma geóloga conversando conosco, né? Acho que foi em 2009 ou 2010, cara, eu tive um professor, aliás, um grande mestre no jiu-jitsu, Felipe Vidal. A mãe dele, tadinha, morava em Teresópolis. E teve um deslizamento de terra devido a muita chuva que teve por lá. Ele teve que juntar dinheiro aqui, né? A gente fez um seminário, poder arrecadar fundo para ele poder voltar para lá, para ele poder tentar levar recurso para os sobreviventes ali da cidade e tentar procurar a própria mãe, entendeu? Então, assim, foi uma situação bem complicada que ele viveu. Muito triste, na verdade. Foi muito triste, cara, foi muito triste mesmo. E, assim, dava para ver na cara dele como é que ele tava, porque só tinha a mãezinha dele viva, né? Uhum. Então, assim, Teresópolis foi um acontecimento, foi no Rio de Janeiro, foi devido à chuva. Petrópolis é um acontecimento, é no Rio de Janeiro, foi devido à chuva. Existe algum tipo de estudo que consegue ver o ciclo, né, desse tipo de acontecimento, desse tipo de catástrofe que pode acontecer? Essa é a minha primeira pergunta. E, inclusive, assim, vai nas áreas de risco, como você já falou, de rachadura nas paredes, né, de uma árvore que seja... Desculpa, cortou o final do seu áudio. Opa, desculpa. E, então, assim, daquele negócio das pessoas irem lá ver se tem alguma rachadura na parede, se tem algum deslizamento de terra ali, alguma coisa evidente que pode acontecer. Mas existe algum estudo, né, sobre o clima da região, sobre o que pode acontecer no futuro? Porque são duas cidades no Rio de Janeiro, num intervalo, a meu ver, curto de tempo, que aconteceu tragédia. E a minha segunda pergunta também pode ser relacionada ali ao Rio de Janeiro, a muitas regiões de costeiras ali do Brasil, que é a questão do petróleo. Quando você vai minerar esse petróleo, as plataformas injetam água salina dentro do buraco ali para poder minerar o petróleo. E o que isso causa para a fauna e para a flora da região? O que isso pode causar para o clima da região? Você está alterando todo um ecossistema, você está alterando a geologia da região, injetando água salina para poder tirar o petróleo. O que isso pode refletir ali? Acho que são as duas perguntas que eu tenho para você, tá? Brigadão. Fernanda, só um minutinho antes de você responder, só para poder incluir uma informação do que o Fernando falou. Fernando, essa questão de chuva em Petrópolis, eu como antigo morador de Petrópolis, essa época do ano é todo ano, tá, cara? É que não é dessa forma que aconteceu, tá? Mas essa questão de chover, de cair uma barreira ou outra, isso é normal para quem mora em Petrópolis. Lógico que, como eu falei, não da proporção que foi agora. E eu acho que quando você se referiu à questão de Teresópolis, acho que foi 2011, que afetou toda aquela região ali. E, se eu não me engano, teve quase 1.000 mortos. Tá? Sim, só isso que foi triste pra caramba ali, cara. Com a palavra, Fernanda. Tá. Com relação à sua primeira pergunta. Então, a questão de você monitorar. É que nem, como comentou, todo mês de janeiro chove muito, mas isso aí é praticamente aqui no sudeste nosso, chove muito, a gente sabe disso. Questão de monitoramento. A questão de monitoramento do clima tem, tá? Você tem o INPE, que tem a tecnologia, que monitora climas, que monitora queimadas, que monitora vários fatores, utiliza dos satélites para isso. Então, você tem órgãos que monitoram a questão do clima, a questão de chuvas. Por isso que eu até falei, uma das medidas que poderiam ser implementadas são medidas não estruturais, que é um sistema de alerta antecipado, tá? Porque se você tem um conhecimento, se você já tem esse mapeamento das zonas de risco, sabe que ali são zonas que têm um potencial muito grande de acontecer deslizamentos.
E existem estudos, a gente tem matérias de mecânicas de solo que você consegue medir o nível que os solos suportam de saturação, a quantidade de água de saturação que ele consegue suportar antes de perder a coesão e o atrito das partículas. Então você tem também esse conhecimento, porque esse conhecimento de campo, tendo conhecimento e vendo que a gente, todo dia, você pode entrar na internet e pesquisar para saber como que vai ser o tempo ao longo da semana, porque tem monitoramento. Então você já tem ali, tá vindo uma frente que está trazendo muita chuva para aquela região. Pô, muita chuva. Quantos milímetros de chuva mais ou menos? Tantos milímetros. Eu sei que o solo ali não suporta esses tantos milímetros, ele vai encher. Pode acontecer deslizamento. Vamos avisar essas pessoas a saírem das suas casas. Eu sei que é difícil você deixar os seus bens materiais, mas a vida é muito mais importante. Então, vamos já criar um sistema de realocar essas pessoas para zonas seguras, para pelo menos não ter perda das vidas. Perda do bem material é triste, mas ainda a gente pode trabalhar, lutar e reerguer de novo, mas a vida jamais. Então, o sistema de alerta antecipado é outra coisa fundamental para se ter, porque você tem tecnologia, tem técnicas para poder prever isso. Fernando, desculpa te interromper rapidinho. Qual o tempo, mais ou menos, que se pode ter essas informações assim? Por exemplo, daqui a uma semana vai ter uma chuva, vou falar, daqui a 12 horas. Qual o tempo, esse tempo dessas informações prévias? Você poderia falar para a gente? Olha, com certeza absoluta é muito difícil você dizer se vai ter tanto, porque o clima, assim, é meio difícil, pode haver mudanças, a gente mesmo sabe, de vez em quando vai chover e acaba não chovendo, mas é que essa não é uma área minha, vamos dizer assim, tem áreas que estudam climatologia, mas assim, o ideal seria pelo menos uns 3 dias ou 4 dias antes, até pelo poder público poder deslocar essas pessoas, criar locais para poder colocar essas pessoas, mas saber ao certo, meu conhecimento, eu não sei ao certo de quanto tempo eles conseguem fazer isso. Pois é, Fernanda, porque assim, é interessante isso que você falou agora e o que o Bruno também falou da questão do tempo, porque 3 dias, ninguém tem um calendário maia que em 2012 vai acontecer uma catástrofe. Não é assim. Então, é interessante isso que você falou, faz parte da minha pergunta mesmo, cara. Obrigado. Mas parece que em relação a Petrópolis agora, foi emitido um aviso 2 dias antes e foi ignorado. Não sei, preciso confirmar, que eu li só uma manchete sobre isso. Mas parece que o que alegou o secretário de Petrópolis foi que não recebeu o e-mail. Tá? Não sei se essa comunicação é feita por e-mail também, tá? Mas saiu essa notícia que havia 2 dias antes sido emitido um alerta para evacuação, porque teria uma chuva muito forte. Entendi. Eu não conheço, não sei bem como que funciona, como que foi ali ocorrida a questão do poder público, mas eu recebo no meu celular muitas vezes, para minha região, vem um aviso, olha, perigo de tempestades, perigo de um ar muito seco. Então você tá recebendo isso. É a questão de você pegar essa informação e pôr na prática, e pôr assim, recebi essa informação, vamos criar toda uma organização aqui para já retirar essas pessoas dali e levar para um local seguro. São esses fatores envolvidos, né? A gente sabe como que funciona aqui no Brasil. Entra o fator voto. Eu posso fazer uma questão? Claro. Só antes uma coisa, Alexandre. Tinha uma outra pergunta do Fernando, né? Sobre sobre a questão do petróleo. Beleza. Só um minutinho, deixa só responder e você faz. Tranquilo. Então, o petróleo em si, ele não fica nessa região, na região onde estão localizadas as cidades, tá? Ele fica na região das serras e tudo mais. Ele tá
no mar adentro. Então, as bacias petrolíferas, elas ficam no mar adentro. Então, assim, eu não vou dizer que não possa afetar, que não afete a fauna ou a flora, mas a fauna ou a flora, mas envolver, assim, afetar a flora ou a fauna ali, local dessa região serrana, dificilmente. Tanto que ali, essa tragédia, ela está mais relacionada a uma questão de geotecnia do solo, da quantidade de chuvas que ocorre na região, do solo em si, do que essas bacias petrolíferas, vamos dizer assim. Porque não é só o Rio de Janeiro que é afetado por deslizamentos. Santos também Guarujá também já foi, várias regiões são. Então, assim, não estou dizendo que não possa ter um impacto, mas com relação a esses deslizamentos, não é a causa, vamos dizer assim. A causa é outra. Sim, agora, é que eu saí pela tangente, né? Eu aproveitei que você é geóloga para saber se tinha um impacto, né, grande para você poder minerar esse petróleo injetando água salina na bacia, né? Então aproveitei a deixa para te fazer a pergunta. Entendi. Agora, impacto sempre vai ter, porque você está tirando algo que é natural, que já está estabilizado ali por milhões de anos, tá? Mas o que se tenta é ter um mínimo de impacto no ambiente, mas que pode afetar a fauna marinha, pode ser, tá? Eu não vou te dizer que não, mas ainda precisa ter bastante estudos em relação a isso. Okay. Alexandre. Obrigado, tá? Não. Beleza. Não, abrir um leque aqui um pouquinho. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca. A Tijuca é um bairro muito grande, uma área plana muito grande, mas é cercada por morros. Tem o Sumaré e tem o Alto da Boa Vista. E tem o Rio Maracanã. E quando chovia muito, tipo 88, o rio transborda e fica, tipo assim, o nível de água na cobertura dos carros. Só aparece o teto do carro. O que foi feito? Foi feito umas piscinas, eles chamam de piscinas, mas são os tanques de água em praças, tipo assim, muito grande. Esses tanques permanecem vazios. Quando chove muito, o rio não transborda, passa água para esses tanques. E isso aí foi uma espécie de intervenção humana, uma obra, para evitar o transbordamento do rio, né? Eu queria saber se poderia fazer eu acho que não tem um exemplo de alguma cidade que nem Petrópolis, ou Teresópolis, ou Friburgo, que tenha feito uma obra para tentar evitar essa tragédia. Não sei se tem um exemplo de isso aconteceu em tal lugar e aí foi dada essa solução, entendeu? Eu não sei se tem. Será que tem alguma cidade com um exemplo desse? Com essas características de serra, de chover muito? Isso eu não sei. Você fala de obras para tentar evitar o deslizamento? Isso. Escoamento de água, alguma coisa assim meio faraônica, uma obra bem gigante. Não, tem obras, tá? Tem as obras de engenharia que a gente faz que tem para conter isso. Que tipo de obras? Você fazer um sistema de drenagem, tá? Eu não sei se vocês já viram, normalmente nas serras tem muito isso. São muros de arrimo, vocês têm muros de gabião, que a gente fala. Tem várias estruturas que eles fazem justamente para evitar que aconteçam deslizamentos do solo, movimento do solo, quedas de bloco de rocha, tá? Então, existem obras de engenharia. E, principalmente, essas obras, elas têm um sistema de drenagem que são... Normalmente você vê em estradas, são, assim, caninhos que permitem com que a água saia. Porque o intuito é você permitir com que a água caminhe livremente, que ela saia, que ela não fique ali retida, porque quanto mais retido, você também tem o peso da água, você tem a gravidade atuando. Então, você tem obras. Outras coisas que podem ser feitas, né, que devem ser feitas, é você implementar uma rede de condução e coleta das águas pluviais, das águas das chuvas. Então, eles constroem todas as canaletas que são feitas justamente para direcionar águas das chuvas para o local correto, fazer todo o escoamento da água para um local correto. Outra coisa que também tem que ser feita é você implementar uma rede de
coleta, de condução de águas servidas. O que são as águas servidas? São as águas que, por exemplo, uma água de um quintal. A gente tem quintal, vai para um bueiro nosso. O certo é ir para a rede de esgoto. Muitas vezes ainda não tem, você tem que fazer um saneamento básico também adequado nessas áreas e mandar essas águas para a rede de esgoto. Então, existem obras estruturais que podem ser feitas. É claro, vai depender da magnitude, do tamanho do deslizamento, tamanho do problema no dia. Pode ser que essa obra consiga conter algo menor, não consiga conter algo maior que não seja esperado. Por isso que precisa fazer todo um estudo na região, todo um levantamento. Perfeito, tá bom. Entendi. Ô, Fernanda, você falou que você antes na conversa, você falou que já tinha atuado em Santos, e Santos era uma situação bem similar à de Petrópolis. E o que foi feito em Santos? E o que foi feito em Santos que pode ser feito em Petrópolis? São essas obras que eu comentei para você. Eles fizeram esses muros de arrimo, eles fizeram muros utilizando gabião, eles fizeram esse sistema de coleta das águas pluviais, essas canaletas de águas pluviais. Obviamente você tem que ter o saneamento básico, né? A rede de água, de esgoto nesses bairros. Tudo isso contribui. Eles estão fazendo a questão do reflorestamento, da conscientização da população, também o trabalho de retirada das famílias de casas que estavam em condições inadequadas, né, de moradia, justamente pela instabilidade das estruturas da casa. Tudo isso eles estavam implementando na região. Entendi. Mais alguma pergunta, Velco? Tem alguma pergunta? A gente sabe que no Brasil tem dois fatores muito graves, né? O primeiro é que político não liga de fazer obra do solo para baixo, porque não é visto, né? E aí, por exemplo, você faz um muro de contenção, a pessoa viu o muro de contenção, mas também não vai ver a tragédia depois. Isso se gera um não incentivo a fazer o certo. Mas, quando tem uma tragédia, você mobiliza. Lembro de Santa Maria, teve uma maior fiscalização em prédios por causa de incêndio depois. Você já tem conhecimento que já estão fazendo alguma coisa nesse sentido lá em Petrópolis? Estão mobilizando profissionais para lá, alguma coisa assim? Sim, eles fizeram assim. Como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, eles estavam tentando ao máximo retirar as pessoas de lá e, infelizmente, encontrar as pessoas falecidas. Só que continua chovendo. A gente sabe que a chuva não para, isso é natural. Então, o que eles fizeram? Eles mobilizaram a área acadêmica de geologia, geotecnia, para ir voluntários nessa região para conseguir verificar zonas de risco, de maior potencial de risco no momento, para tentar já retirar as pessoas dali, para minimizar o impacto. Mas eles estavam pedindo voluntários dessas profissões que atuam ali, que precisam ali para determinar essas zonas de risco. Mais alguma? Fernando? Alexandre? Não, só agradecer. Fernanda, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Imagina. Eu te convido aqui, se quiser continuar com a gente aqui nesse episódio, que a gente vai falar da invasão da Rússia na Ucrânia, fica à vontade. Olha, é um acontecimento muito triste. Eu tenho um compromisso agora, mas eu não vou poder participar com vocês. Agradeço o convite. A única coisa que eu falo é que, assim, eu jamais imaginaria que, depois de 2 anos de pandemia, a gente viver nessa insegurança de saber se você vai pegar o vírus ou não, ou um parente seu, se você vai conseguir passar por essa ilesa com todos os seus parentes e amigos em volta de você. Eu jamais pensaria que, depois de tudo isso, eu fosse ver uma guerra. Eu me coloco no lugar das pessoas que estão morando, que vivem ali na Ucrânia,
E não me imagino, assim, eu imagino que seja uma revolta muito grande depois de tudo isso que a gente passou, você ter que vivenciar uma guerra. E me solidarizo demais com eles. É inacreditável uma coisa dessa. É uma guerra dentro de uma guerra ainda, que não acabou a pandemia, né? Que ainda não acabou, infelizmente. Tá certo, então, Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Não sei nem como mensurar o quanto que você elucidou várias dúvidas que a gente tinha. Espero que também isso sirva para muita gente. Tem uma galera de Petrópolis que escuta. Espero que essa galera escute esse episódio. Vou incentivá-los a ouvir. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Peço desculpa por qualquer coisa, se eu não conseguir responder alguma coisa com clareza. Vou até dar uma pesquisada melhor sobre a pergunta do colega sobre a influência do petróleo ali na fauna, que eu vou ficar devendo assim, uma melhor resposta para ele. Mas agradeço o convite e qualquer coisa, se precisar tirar dúvida de outra coisa, só chamar. Tá certo. E queria desejar um bom carnaval para todo mundo, apesar de não termos carnaval, né? Não termos os bloquinhos. Me fantasia à toa, então. Fantasia à toa. Pois minha fantasia tá guardada no guarda-roupa aqui. Infelizmente esse ano não dá, mas 2023 eu tenho fé que vai. Então tá certo. Obrigado, Fernanda. Obrigada eu, gente. Um bom domingo para todos. Obrigado, para você também. Bom domingo para você também. Obrigada. Obrigado, Fer. Até quarta-feira. Até quarta-feira, Evandro. Galera, agora o papo vai ser sobre a invasão russa na Ucrânia. Já pode falar palavrão? Agora já. Se comportaram muito bem. A gente bateu, né? Eu gostei de ver. A gente consegue ser civilizado às vezes. Então vamos lá, dando sequência aqui. A gente bateu um papo com o Luan Chileno, tá? Que ele tá morando na Rússia. O Luan Chileno é um atleta aqui de Americana, tá? Já foi 4 vezes campeão mundial de Muay Thai, já foi campeão de Jiu-Jitsu também. Ele tá na Rússia treinando, lutando, e a gente bateu um papinho com ele contando pra gente como foi essa situação, como está sendo essa situação, melhor dizendo, lá no ponto de vista de quem mora na Rússia, tá certo? Então, vamos dar uma ligada no som aí, beleza? A gente já volta após a conversa com ele. Luan, cara, bom dia, obrigado por estar participando aí. Bom dia aqui no Brasil, né, na Rússia, aí acredito que seja final da tarde já, quase início da noite. Obrigado por estar participando aí. Ô, Luan, diz pra gente como é que tá o ambiente aí, cara, onde você tá, e se o pessoal tá apreensivo, tá nervoso, como que tá o russo com tudo isso que tem acontecido na Ucrânia? Fala, Bruno, beleza? Pô, imagina que isso. Então, cara, eu tô em Moscou aqui na Rússia, estou aí mais ou menos umas 2 horas e pouquinho de voo até a fronteira com a Ucrânia. Assim, a galera tá vida que segue normal aqui, porém o pessoal muito apreensivo, né? Ninguém quer guerra, ninguém quer que isso aconteça. Inclusive, os russos têm muitos familiares na Ucrânia, por antigamente ser um mesmo país, né? Vamos dizer assim, a mesma coisa que um dia, sei lá, o sul do país do Brasil seja independente, não seja mais Brasil, e o Brasil brigue com o sul, entendeu? Tem muita gente que tem parente lá, então aqui é a mesma coisa. Tem muito russo que tem metade russo, metade Ucrânia, entendeu? Tem parente lá, então ninguém quer essa guerra. Mas aconteceu, o pessoal tá aflito, porém segue normal a vida, aqui tá tranquilo. É só mais a questão o pessoal não está contente com isso, tá afetando a economia do país, afeta todo mundo diretamente e indiretamente, né, economicamente falando. Luan, então pelo que você está me passando, da percepção que você tem com o pessoal aí, que você convive e tudo mais, não é uma decisão popular essa do Putin de invadir a Ucrânia, não é algo assim que seja o desejo externado do povo russo, é isso? Não, pelo contrário, a população ela não quer guerra, como eu falei
A maioria dos russos tem familiares lá, então, tipo, não é algo que a população quer. Eu acho que nenhum povo gostaria de guerra, né, cara? Isso daí é muito mal que acontece, é muitas perdas de vidas e acho que ninguém é maluco o suficiente para apoiar isso, né? Porém, são outros fatores, né? No caso que a gente recebe aqui informação, isso daí são estratégia de defesa militar, né? Por conta de outros fatores que não chegam aí para vocês de informações a respeito do porquê que está acontecendo isso. No caso aqui, o que é passado para a gente, eu digo com a gente, eu digo o que é passado aqui nas reportagens aqui para os russos, né? É algo que é muito mais além do que o território da Ucrânia. Tipo, o que dizem aí é que falam que a Rússia quer dominar a Ucrânia de novo. Para cá, eles dizem que é mentira, não é isso. Na verdade, tem um outro fator aí em relação à OTAN que acabou levando a isso, né? Como eu falei, não sou dono da verdade, não sou nenhum expert no assunto, estou apenas repassando a informação que eu pego aqui, né? Eu estou apenas mostrando o outro lado da moeda, tá? Então tudo que eu falar aqui para vocês não é que eu esteja tomando um lado, protegendo a Rússia ou o Putin, não, eu só estou passando as informações que eles recebem aqui e passando para vocês. Ah, sim, claro, não teria nem porquê, né? Mas isso se emenda já na próxima pergunta que eu ia te fazer. Se você, obviamente, você acompanha as notícias aqui do Brasil, mesmo morando aí em Moscou, e você tem percebido uma diferença muito grande nas informações daí para as informações passadas aqui? Então, a diferença que eu vejo é que as reportagens aí passam muito uma questão de escolha de lado, sabe? Não que tenha que escolher um lado, igual eu sempre falo, a guerra eu acho que não deve se escolher lado nenhum. Eu acho que não se deve ser a favor da guerra, mas infelizmente aconteceu. Mas eu acho que a função da mídia é tentar passar o máximo de informação possível que seja verdade, né? E o que eu vejo é que eles passam informações para induzir pessoas a ficarem, tipo assim, joga a lenha na fogueira, entendeu? Meio que induzindo as pessoas a escolher um lado, falar, pô, a Rússia é a culpada, é a malvada, é o vilão de tudo aí, sem tentar explicar o que realmente está acontecendo. Então esse é o meu ver quando eu vejo as reportagens daí desse lado, é mais essa questão de influenciar as pessoas e não em mostrar o que está acontecendo, né? Não dar informação. Mais uma vez, não ficando do lado da Rússia ou de ninguém, não falando quem está certo ou errado, mas enfim, há muito mais informações que pode ser passada, digo, pela mídia, para que o pessoal entenda, né, e possam tirar suas próprias conclusões e não induzir a pessoa a odiar um outro país, a ficar revoltado, entendeu? Eu acho dessa forma que a mídia ela deve ser neutra e não escolher lados. Falando da mídia, um exemplo aqui que eu até postei no meu Instagram foi a respeito de um jornal alemão onde eles publicam que hoje foi bombardeado mais uma vez a Ucrânia e postam lá imagens, vídeo de uma explosão. Pô, você pode acessar o YouTube e ver essa explosão, é na China de 2015, entendeu? E parece ser um jornal grande da Alemanha, está lá no YouTube, quem quiser checar pode checar. Então assim, é isso que eu falo, não tem pra que fazer isso. E Luan, já encerrando aqui, cara, eu sei que seu tempo aí é escasso, tá treinando muito, né, cara? Eu queria saber duas coisinhas relacionadas à Ucrânia, que tipo de informação que vocês têm aí.
Uma relacionada aos separatistas, qual o papel deles nisso tudo, tá? Esses separatistas de origem russa que tem ali na Ucrânia, o que é passado aí sobre o papel deles? E a outra em relação ao presidente da Ucrânia, se existe alguma conversa, alguma notícia aí de que ele poderia renunciar e se assim ter um acordo de paz, tá? E é isso. Então, a respeito da separação, na verdade, isso é uma guerra que ocorre na Ucrânia interna há 8 anos já, né? Que é em Donetsk e em Lugansk, é o nome das cidades. E eles estão lá em guerra mesmo, morreu muita gente já nesses 8 anos, bombardeios e guerra civil, porque eles queriam ser independentes, mas a Ucrânia não deixava e estava guerreando com ele. Mas o que eles dizem é que ficou interno, ninguém se intrometia. E aí agora, por conta da OTAN, a Rússia resolveu reconhecer eles, né, como livres, como países independentes e ajudar. Só que isso tem 2 fatores, né? Aqui dentro o pessoal, a gente vê muita mensagem do pessoal falando, ficando meio assim revoltado, porque fala, pô, a maioria das pessoas vivendo nessas 2 cidades eram russos, né? E morreu muita gente lá. E eles falam, pô, depois de 8 anos, agora que resolveram ajudar, fazer alguma coisa, e mesmo assim não foi nem pelo povo russo, foi por causa da OTAN, porque o que dizem, o que o presidente fala é que ele está fazendo isso por defesa, né? Que ele não quer, ele não aceita a OTAN estando na sua fronteira, com armamento militar, bombas e tudo mais. Então ele falou que era um acordo deles e a América simplesmente quebrou esse acordo, já como outros países que entraram, que não era para entrar, e eles continuam vindo para o leste. O acordo era não vir para o leste com a OTAN, né? E eles já quebraram esse acordo com 5 países e agora querem a Ucrânia. Essa é a fala do presidente, né? Então ele falou, é inadmissível e ele não vai aceitar isso. Então, por isso que eles reconheceram essas 2 cidades e decidiram ajudar. Mas não porque eles queriam separar a Ucrânia, mas a gente vê que a razão mesmo foi a questão da OTAN. E isso acabou revoltando um pouco assim a população russa aqui. Você vê bastante comentários a respeito disso, porque foram 8 anos, né, de massacre lá, onde ninguém no mundo se intrometeu ou falou alguma coisa, e agora, por conta da OTAN, a Rússia resolveu entrar, entendeu? É basicamente isso que a gente vê aqui, mais uma vez. Só estou passando o que eu vejo aqui. Desde já, cara, já te agradeço, tá? Por ter participado. Muito obrigado mesmo. E se quiser deixar algum recado pra galera aí, cara, fica à vontade, tá? Eu agradeço muitíssimo o seu tempo, cara. Pô, eu que agradeço aí pelo convite. Mais uma vez, só tô passando informação. O que precisarem, tamo aí. Espero que isso acabe logo, porque acaba afetando todo mundo, né? E pô, ninguém quer guerra, né, meu? Então espero que isso termine logo e possa trazer aí paz de novo pro mundo. E é isso aí. Sucesso pra vocês aí. E é isso aí. Tamo junto. Galera, vocês ouviram aí a conversa com o Luan Chileno, tá? Agradeço muitíssimo a participação dele, tá? De disponibilizar o tempo dele. Sei que tem a questão de fuso horário, de treinamento dele e tudo mais, da organização dele que ele tem que ter lá, que é atleta profissional, né? Não é igual a gente que é peladeiro. O cara tem todo um organograma lá para seguir. E aí, Velk, o que você tem a dizer sobre isso que o chileno colocou pra gente, desse ponto de vista diferente, né, do que é passado pra gente pela imprensa, e sobre isso tudo que aconteceu essa semana com a invasão da Rússia na Ucrânia? Pois é, né? Começamos a semana assim. Primeiro, o óbvio, já tocou esse assunto, né? Temos que fazer uma meia-culpa. Erramos,
Achamos que foi um blefe. Achamos que foi um blefe, o cara é mais... Eu não vou usar uma palavra, ainda vou respeitar a Fernanda, que ela vai ouvir o episódio depois, né? Achamos que o cara foi mais louco do que era normal. E eu tava preparando essa semana para falar da outra declaração de guerra que teve, mas eu falo sobre isso no final. Meu, que doidura, né, bicho? E assim, é interessante você ouvir o ponto de vista do lado russo, porque esse movimento ninguém tem razão, né? Mas a Rússia tem o motivo dela, ela tá se sentindo acuada dentro da movimentação de expansão da OTAN. Isso não legitima ela invadir um país soberano, pelo amor de Deus. Mas, assim, interessante também nós já tocamos sobre isso alguns episódios atrás, a Ucrânia e a Rússia são um país irmãos quase, né? E você, não é uma coisa unânime dentro da Rússia também, que poderia falar assim, tem que procurar uma alternativa porque a guerra não é alternativa para nada. Eu acho que por destaque inicial é esse, cara. Cara, como a gente conversou, eu achei que isso não iria acontecer. E uma coisa que me assustou foi a facilidade com que a Rússia já está às portas de Kiev. O ministro da defesa da Ucrânia deve ser o Leandro Castan, cara. Porque quando ele estava na zaga do Vasco também era fácil. É a mesma coisa. Desgraça. Mas é algo assim, eu fiquei assim, eu esperava um pouco mais de resistência do povo ucraniano, até porque eles estão motivados por exemplo, eu vejo o soldado russo, até pela essa conversa com o chileno, eu vejo pelo soldado russo, ele deve também assim falar, tá bom, a gente vai cumprir ordem aqui. Eu acho que o ucraniano já não, ele tá ali com aquela questão de defender a nação dele, né? E eu esperava mais resistência por parte da Ucrânia. Então, tem muita informação e desinformação. Só que a Rússia soltou que acabou com a defesa antiaérea da Ucrânia em 3 horas. 3 horas cegou todos os radares e acabou, não tem mais nada. Então, agora a gente fica... Antigamente nós éramos todos especialistas em vírus, né? Agora a gente é todos especialistas em geopolítica. E como especialista em geopolítica, lembra da guerra do Afeganistão, do próprio Iraque, da ocupação? Um exército muito mais forte como a Rússia era invade rápido. Só que daí tem um movimento de guerrilha contrário, né? Porque você não pode bater de frente, você começa a se organizar para minar as áreas de suprimentos. Porque uma coisa é você invadir, outra coisa é você manter aquele monte de soldado comendo, manter a linha de fornecimento de diesel, etc. Tudo que uma guerra demanda, né? A logística. Então, a gente errou também. Desculpa, pode continuar. Não, fala, continua, conclui aí. Pensei que você tivesse parado. Não, então assim, e tem a forma da desinformação, que você falou muito bem. Você olha notícias de site pró-russos, acabou. Você vê notícias mais do Ocidente, falar assim, os ucranianos já mataram X mil pessoas. Hoje você não tem como filtrar exatamente a realidade, né? Isso é coisa que a gente vai entender daqui a algum tempo. Se entender. Ali virou um ponto de vista ali, né? A realidade virou um ponto de vista. De um lado você tem um russo com um ponto de vista, e do outro lado você tem um ucraniano com um ponto de vista. Aí, o que eu acho, no meu humilde ver, é o seguinte: se a OTAN entrar realmente, como já pegou alguns países ali que eram da zona neutra, de acordo com o Tratado de Budapeste, acho que, se não me engano, aí foi em 94, o Tratado de Budapeste aí, que garantia a soberania da Ucrânia, a OTAN já entrou, né? Os Estados Unidos da América, vamos reiterar, entrou em algumas regiões que deveriam ser neutras. Então você está cercando uma onça. É a mesma coisa da Rússia começar a cercar os Estados Unidos também, pela ali, a região do Canadá, pelo México, e sei lá, por Cuba, e começar a colocar base ali. Então você tem dois pontos aí, cara. Eu tinha dado uma ventilada. Dois pontos aí. A Rússia já deu uma ventilada. Falou, beleza, vai ficar aqui então? Então a gente também vai começar a mandar coisa lá para América Central, do Sul, e aí a gente vê como é que fica essa questão. Então a gente não tem, por exemplo, uma base russa
aqui no Brasil, mas a gente tem de base de Alcântara, que praticamente a gente não pode nem passar na rua, entendeu? Então, você tem 2 pontos aí. O segundo ponto também que eu queria tocar é a questão de Chernobyl. Chernobyl, por mais que já esteja num quadro estabilizado, por mais que já esteja num quadro que já não está mais fazendo tudo aquilo que fazia antes, mas ainda tem um perigo real ali. Ainda você tem arma não, né? Ainda você tem ainda um ponto nuclear ali, alguma coisa ali, que o seu inimigo, a radiação, seu inimigo pode usar aquilo. Então, se você colocar o seu vizinho, que é seu inimigo, na porta da sua casa, dentro de Chernobyl, meu amigo, a sua soberania está ameaçada. Mas aí você morre também. Ele não pode usar ninguém pode usar isso aí porque vai se matar também. Você se mata. É como se fosse o seguinte, cara. Quem apertar o botão primeiro ganha a guerra. Nenhum dos dois lados quer isso. Tanto é que o Biden também não está querendo fazer isso, porque ele falou assim que a partir do momento que um soldado americano, um soldado russo trocar tiro, aí vai começar a guerra. Então só tá ali aquela periferiazinha ali da Polônia, um pessoalzinho ali que está tentando ajudar a Ucrânia, para ela poder não dormir sozinha com o Kid Bengala. Então, se você colocar que a OTAN e o pessoal está querendo chegar mais perto, a Rússia também está querendo defender sua soberania, os gasodutos ali de gás, de petróleo, passa também pela Ucrânia. Você tem todo o interesse geo e político no meio, cara. Então, é uma questão de defesa tanto para a Rússia como para o restante da Europa e restante do mundo. Cada um tem o seu ponto de vista ali naquela região, cara. É complicado. A Ucrânia está como se fosse um estado tampão. Ela está como se fosse um estado tampão. Ela está no meio da briga de cachorro grande. Sobre isso aí que você está falando, eu até botei no nosso grupo lá, um episódio do Inteligência Limitada com aquele professor Rock. Eu não sei falar o nome dele, cara. É impronunciável o nome dele. Então vou falar só da abreviatura, Rock. Que, cara, foram 3 horas de episódio, tá? E ele fica o tempo inteiro a imagem assim no mapa mundi e eles conversando. É muito bom, cara. Ele esclarece muitíssimo o que ocorre ali. É muito bom, cara. Tem que assistir. Assista. É muito bom, cara. É muito bom. Eu queria comentar o seguinte. Quem mandou a gente se meter em jogo de xadrez da Rússia? Da Rússia. Por isso que a gente chamou os comentários antigos. Potássio, cara. A gente foi querer avaliar jogo de xadrez de Rússia, cara. A gente jogou feio. A gente foi se meter justo no que os caras arrebentam. Eu deixei bem claro, hein? Eu falei assim pra vocês ainda. Em todos os lugares onde eu li, que eu busquei informação, fala que o Putin, ele não é jogador, ele é estrategista. Eu falei isso em outro episódio, cara. O cara é estrategista, o cara é bom. Os caras jogam xadrez. Os caras jogam xadrez e nós 4 aqui, nós somos o pombo que sobe no tabuleiro e derruba tudo e caga. Viu? Agora aproveitando a deixa aí também, né? Eu inclusive mandei essa notícia para vocês e antes de começar o episódio. A Coreia do Norte está começando a testar de novo míssil e está atingindo o mar do Japão em provocação explícita, né? Pô, você tá jogando bomba no mar do cara, a mesma coisa que o cara tá jogando bomba aqui no Mar de Santos. Pô, tá provocando. Então tá provocando o Japão, tá provocando a Coreia do Sul e o cara praticamente... Ele tá vivo ainda? Se ele tivesse aliado o Kim Jong-un, aquele único gordinho num país de magrelo, passa fome, se ele tivesse aliado, seria China de um lado, Rússia do outro. Ele se a China invadir tipo de aliado. Se a China invadir Taiwan hoje, a OTAN vai ter que dividir as tropas para defender Taiwan e aí vai ficar difícil, Brad. Vai ter que ter... complicado. Vai ficar complicado. Tá, a bola tá quicando para a China chutar em Taiwan. Vou fazer um gol lá. E engraçado, a China, ela tá a todo momento quieta, esperando quem ela vai apoiar, esperando quem ela vai fazer alguma coisa. Ela é um gigante, ela é um tigre, ela conseguiu crescer nesse espaço-tempo aí, né, que a gente teve, ela conseguiu fazer muita
quinquilharia, espalhou pelo mundo, preço baixo e conseguiu ganhar dinheiro pra caramba. Então ela investiu em armamento, ela investiu em soldado, ela investiu em tropa. Então, assim, ela conseguiu crescer. A Só que China ela não tá tem, quieta. ela não tem experiência em guerra. A Só que Rússia ela- tem. A OTAN Então. tem, ela não. Ela tem um exército, Então. tem a marinha, mas não experiência de avançar a tropa não tem. Não, mas Ela isso é meio pode. relacionado, Alexandre. É Tem porque o- hoje a técnica é tecnologia, né? Acho que ninguém vê que a Rússia não guerreia com ninguém, entendeu? Então, não são essas pessoas que estão no comando hoje, entendeu? Você pode falar de um histórico do povo e tal, mas se você parar para pensar, a China já foi invadida lá atrás, por vários outros povos. Mas isso é milenar, né? Não, eles dominavam o mundo, o Oriente dominou o mundo em Tem 10 um séculos. ressentimento aí, cara. Tem um ressentimento contra o Ocidente. Inclusive pela questão da Inglaterra, que fez o pessoal usar o ópio, né? Você tem uma questão muito grande de revolta dentro da China. Então, acho que a China está contida, quietinha, só esperando o momento de apoiar alguém. De apoiar o primeiro cara que for louco o suficiente de começar o barulho. Ah, não, acho que a China não... O interessante para a China, eu acho que é que o mundo se exploda e ela fique lá na dela. A China é muito grande, cara. A China é o mundo em si mesmo. Entendeu? Eu acho Ela- que a China deve estar olhando assim e falando: se matem, seus desgraçados. Agora, dessa vez, vai acontecer comigo o que aconteceu com os Estados Unidos. Tiveram 2 Se guerras matem. mundiais. Nada em solo americano. Então, os Estados Unidos, cara, cresceu muito essa época, tá? Nas 2 guerras, tá? E a China tá lá assim: não, se matem aí, cara, que eu vou ficar aqui na minha aqui e depois Vou tudo ganhar meu. terra, vou ganhar ouro, depois tudo meu. É, agora você pensa. Aliás, a China ganha muito mais na paz do que na guerra, né? Porque já controla banco, já controla tal. E eu cara. falei pra vocês, já tem um amigo que empresário, viaja o mundo inteiro e tal. Ele falou: eu vi muito mais Lamborghini na China do que em Nova York. Não, lá eles ostentam pra caramba. A China é o seguinte, é 1,5 bilhão de pessoas, 300 milhões, 5 cidades, fortuna, nível social maravilhoso. O bilhão passando fome. Sair comendo arroz com bicho lá, com água. Isso aí que é a China. 300 Uma milhões. coisa que eu já vi é o seguinte, em relação à China, é o seguinte, que tem o mais moderno no mundo e também tem gente que vive como se vivia 600 anos atrás. Exatamente. Tem coisa aí, então, tem coisa que você falou de comendo arroz e bicho, mas é o que eles comem lá, bicho. É 1 bilhão de pessoas. É 1 bilhão Não de gente. sei, entendeu? Por exemplo, eu vi esses dias, acho que eu até coloquei no grupo, não lembro, o salário médio no mundo, tá, em 2022, e o da China é quase o dobro do salário médio do Brasil. Entendeu? Tá certo que você pega assim, para tirar a média, você pega quem ganha R$1 por dia ou por mês, e você pega quem ganha R$1 milhão por hora. Aí você faz a média, obviamente vai subir. Mas a média lá é mais alta que aqui. E fome por fome, Alexandre, não defendendo, não entrando nesse caso. Mas aqui também se passa fome. Não, Entendeu? na Suíça tem eu passando fome, eu acho que tem. É lógico, Então, na Suíça tem eu passando fome. faz parte, entendeu? Infelizmente, isso faz parte, né? Eu atendi uma cliente que ela faz negócio, né? Ela foi na China. Na China é igual a 25 de março. Tá? Tem uma rua que é igual a 25 de março. Só que é o seguinte: você compra container, você não compra uma calça. Você compra um container de calça. Você compra um container de guarda-chuva. A proporção é essa, é coisa gigante, cara. Assim, brutal. Não, com essa Tem empresa. feira, exposição permanente de produtos. É um negócio muito louco. Agora, voltando aqui pro lance o que eu tô vendo? Eu tô vendo o psicopata megalomaníaco do Putin muito brabo, e do outro lado eu tô vendo Boris Johnson, Macron e Biden, apavorados, desorientados, sem balançando cabeça, olhando para baixo, entendeu? Na época do Hitler, a gente tinha o De Gaulle, Roosevelt e o Churchill. Não tá bom agora pra gente não, Brad. Tá meio esquisito. O pessoal aqui tá meio mole, Brad. Fica fazendo dancinha, ó. Quem fazia dancinha? Trump fazia dancinha. Bolsonaro faz dancinha. Aquele Boris Johnson faz dancinha. E tá lá aquela porra daquele Xi Jinping lá, imponente, olhando pra frente, nem Comendo pisca. cachorro. Alexandre,
Deixa eu só completar aqui, cara. Desculpa te interromper, deixa eu só completar. Não, já acabei. O que você tá falando aí, irmão? Deixa eu só completar uma coisa aqui, cara. Nossa, me fugiu da cabeça, mas... Não, peraí. Tá, respira e eu falar uma coisa, tá bom? A Rússia não quer ninguém do Ocidente na porta dela. Existiam estados tampões, tanto é que a Finlândia, a Chechênia ali, aquele pessoalzinho, eram zonas neutras, inclusive a Ucrânia. Quando assinou o Tratado de Budapeste, falou assim, olha, eu não vou invadir ninguém e eu vou respeitar a soberania nacional porque você vai dar suas armas nucleares para mim. Olha o engano, cara. Você não fala em pé de igualdade com alguém que tem uma bomba nuclear se você não tiver uma. Então a Ucrânia já foi inocente nisso. Mas aquelas armas nunca foram da Ucrânia, sempre foi de Moscou. Só estava guardada lá, posicionada lá. Mas a Ucrânia não sabe nem mexer nas armas. Aí elas estavam lá. No mérito da União Soviética, né? Ela era tipo uma garagem, mas nunca foi da Ucrânia aquelas armas. Eles não tinham acesso a código bom, não tinha nada. Só estava lá. Essa é uma questão muito importante. Os caras não saberiam usar, mas eles poderiam vender aquele material para fazer as bombas sujas que falam, né? Ah, beleza, isso aí pode mesmo. Sim, o mercado mesmo. E aí, então, quer dizer, eles todo mundo tirar aquilo lá, deixar em mãos mais responsáveis, entre aspas, né? Vamos frisar o responsáveis. Imagina um Osama Bin Laden da vida tendo acesso àquele tipo de bomba. Kim Jong-un. Imagina o Kim Jong-un. Porque o cara é loucão, velho. O cara tá tentando fazer teste de todo jeito, só respeitou o Trump. Mas uma coisa, ele trabalha pra China, né, cara? O Kim Jong-un é China ali, né? É um puxadinho da China, a Coreia do Norte. É um puxadinho. Tá vivo e tá gordo. Ele tá vivo e tá gordo, né? É o único gordo no país que só come repolho e arroz. Mas não tinha saído uma notícia que ele tinha morrido? Não. Tem, isso aí tem. Mas aí, como é que vai? Mas é fake news. Eu não posso ir lá. Não, cara. Era quente. Ele nunca apareceu mais. É fake news. Ele acabou de aparecer que tava lendo uma notícia dele testando míssil no mar do Japão. Mandei pra todo mundo no grupo, pô. Não, ele tem uma irmã também, né? Ele tem uma irmã. Ele tem uma Depois que você falou que o chinês come cachorro, eu posso falar essa também, né? É tudo igual? Como que ele vai saber se mudou o ditador? Não, pô, lá na Coreia do Norte, a base alimentar é arroz quando tem, repolho em conserva. Então você já tem uma diferença entre norte-coreano e sul-coreano de 2 a 3 centímetros de crescimento, porque o sul-coreano se alimenta menor e o norte-coreano se alimenta pior. Só que aí você também tem outra questão. Imagina uma bomba dessa proporção, igual a Ucrânia tinha, que guardava como se fosse uma garagem, na mão de pessoas como ele, na mão de pessoas como Osama Bin Laden, na mão de pessoas como o Muammar Gaddafi, na mão de pessoas também como, sei lá, o bigodudo do Saddam Hussein. Imagina o que o mundo ia passar. Então você tem, aí não tem negócio de acordo de Budapeste, Nuremberg, não tem acordo nenhum, brother. É o cara com o botão na mão. Não tem, realmente é isso aí. Aí você pega os Estados Unidos querendo ser o xerife do mundo inteiro, querendo intervir, tudo quanto é questão. Não tem democracia, eu vou entrar lá no meio. Não tem isso, eu vou entrar lá no meio. Não tem isso, eu vou entrar no meio. Por quê? Parece que a campanha de guerra, a campanha de mostrar que você é bom, gera voto. É como se fosse um Alexandre o Grande. Cada presidente americano tem uma concepção dessa. Desde o George W. Bush. Cada vez que um presidente americano entra na jogada, ele quer mostrar serviço. O Bush tentou mostrar serviço, o Obama tentou mostrar serviço, todo mundo tenta mostrar serviço. E como eles tentam mostrar serviço? Mostrando poderio militar. Porque eles ainda vivem naquela época da Guerra Fria. Parece que eles ainda não acordaram ainda. São grandes, são bons, são fortes, mas parece que a questão é mais complexa que isso aí, cara. A questão mais complexa que isso aí. A indústria de armamentismo dos Estados Unidos é muito forte economicamente. Entendeu? Ela banca um monte de coisa. E tem que gastar armamento. Elas não vão ficar produzindo arma para estocar. Mano, tem que gastar isso aí, xará. Cria uma guerra aí, irmão. Cria uma guerra.
Entra o lobby. Onde é que entra o lobby? Na África, onde é que entra o lobby? Na região ali da Mesopotâmia ali, que agora é Iraque, que agora é Afeganistão, tudo é questão. Então entra isso aí mesmo, cara. Entra isso galera, aí mesmo. A gente já encerrando já. Velk, mais alguma coisa aí? Não, só para a gente ter que observar as próximas semanas, que a segunda maior fronteira da Rússia é a Islândia. E foi por lá que os nazistas entraram para a Batalha de Stalingrado, né? Stanley ou Finlândia? Finlândia, desculpa. Acho que é Finlândia. Finlândia, perdão. O Putin já está ameaçando, porque se a Finlândia entrar no OTAN, vai ter retaliação. 1900 eu tô assistindo Vikings, então tá misturando tudo, Finlândia, Islândia, Groenlândia, tá? O Ragnar. Faz a piada que você fez, que é tudo igual lá, cara. Vai todo mundo igual lá. Tudo branquelo, loiro. E então, observar essa questão, que estão ameaçando entrar na OTAN. Ameaçando entrar na OTAN é meio retórico, né? Estão querendo entrar para a OTAN. E você vê que a questão agora é a guerra de informação e desinformação mesmo, a gente vai ter que observar isso. Vamos ver os próximos capítulos. Alexandre, alguma coisa a acrescentar? Não, duas coisinhas. Uma coisinha que isso jamais estaria acontecendo com Ronald Reagan, com menor chance. E é só isso aí mesmo. Foi. Outra coisa mais fugindo um pouquinho, eu tava vendo uma entrevista do Nelson Rodrigues com o Otto Lara Rezende, bota no YouTube aí que é muito boa. É uns 20 minutos. Teve uma hora que o nosso Rodrigues fala assim, é curioso, um tapa na cara é muito mais humilhante que um soco na cara. É curioso isso, foi o que ele disse, né? Cara, o Putin só tá dando na cara do Biden, brother. Mas é só de mão aberta na cara, maluco. O que o Biden tá fazendo? O Roman Abramovich, dono do time lá que ganhou do Palmeiras, do Chelsea, foi proibido de entrar na Inglaterra por causa da guerra. Olha a retaliação dos caras, brother. Porque ele é russo. Porra, não dá, cara. Tá ridículo, não dá, não. Parece que tá pegando um chinelo havaiana pra dar na cara. Pô. Havaiana de pau. Havaiana de pau, tá dando havaiana de pau na cara do peão. Fernando, foi mais isso aí, alguma coisa? Tá bom. Episódio bom. Tá bom, valeu, gostei. Não, tamo junto. Tranquilo. Bom carnaval. Beleza. Aí. Só mais uma notícia importante aqui, tá? Que eu deixei por último, porque é a mais relevante de todas, óbvio. Acabou a mamata. O gigante acordou. Bolsonaro. A partir do ano que vem, irmão, é tudo do Vasco. Pode escrever eles. Deixa eu perguntar um negócio aqui na boa. Deixa eu pensar. É o seguinte. O bilionário Vasco da Gama. Peraí, olha só, essa semana eu vi que você postou. Oi. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidamente, uma coisinha rápida. Eu vi você postar a foto do Fidel com o Che Guevara no teu Facebook, legal. Eu tava junto, porra. Essa empresa 77. A minha dúvida, essa empresa 777 é imperialista estadunidense? E outra coisa, essa lei aí é do Bolsonaro, tá? É lei do mito, Brad. Não tem problema. O teu mito, olha só, o teu mito vai acabar com o teu time. Porque o meu time é muito maior que o seu. Igualdade de condições, já era, né? Para aquela diretoria lá quebrar o clube, para comprar o clube não custa nada, Brad. É tudo dono da OGX, do Ike Batista, dono da Sky. Só assim. Aproveita agora que acabou, irmão. Já era. Beleza, galera? Bom carnaval para vocês. Se for beber, beba muito, não dirija. E é isso aí. Um abraço. Valeu. Falou. Valeu. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Cara, eu vou meter o pau mesmo, porque porra, tá todo mundo rezando pra São Pedro, aí São Pedro faz chover, porra, aí começa a chover lá em Petrópolis, tá ligado? Porra, é culpa do cristianismo. Para, velho, sua imitação dele é muito ruim, para, mano. Não é legal. Não é legal, mano. Eu vou deixar pro Alexandre. O Alexandre ficou legal. Você ficou uma merda. Eu não queria cortar teu barato, não, tá ligado? Eu sei que tu gosta de fazer, mas, mano, ficou uma merda. Cara, toda vez que você faz, eu tô ouvindo essa porra, e eu nem falo nada.
Porra, eu vou ter que falar. Ele para com essa porra. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.